Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao Encontro Semanal. Neste programa você vai ver uma mensagem de Dom Washington Cruz, arcebispo metropolitano de Goiânia, para o mês missionário e acompanhe uma entrevista com a psicóloga Raíssa Milhomem sobre o trabalho na educação com os adolescentes. Começa agora o nosso Encontro Semanal. O Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador é uma instituição mantida pelos salesianos da Inspetoria São João Bosco e colabora na formação dos jovens. Conheça um pouco mais do CESAM na reportagem de Larissa Costa. Bosco, meu amigo jovem, maior fascinação que conquistou. No meio dos seus jovens cabides do amor, plantou o amor de Cristo com ator. Fundado em 1974, o CESAM, Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, promove qualificação socioprofissional aos jovens de 14 a 24 anos. Primeiramente, fazemos o acolhimento analisando a ficha socioeconômica desses adolescentes, enquadrando o nosso perfil socioeconômico. Esses adolescentes são colocados num processo de inserção juntamente com os empresários e é dado a esse aprendiz uma primeira oportunidade. O CESAM é uma instituição não governamental e filantrópica. Seu principal objetivo é colaborar na formação dos jovens para o mercado de trabalho. Os jovens que fazem parte do CESAM vão à instituição uma vez por semana, onde tem 4 horas de formação. A Alissa, que veio do Haiti com a família, conta a sua experiência. Eu vim para o Brasil depois que aconteceu o terremoto na minha cidade. Aí depois que aconteceu, não teve mais serviço. E a minha mãe precisou para trabalhar, que é para cuidar eu e do meu irmão, sustentar a família. Aqui no CESAM é tudo de bom. As pessoas são muito educadas, carinhosas. Elas conversam com você, tem psicóloga. O que você precisar, eles vão estar dispostos a ajudar você sempre. O CESAM estabelece a relação entre as empresas e o aluno. Os profissionais da instituição estimulam a interação e o respeito entre os jovens. Quando a gente chega, eles ensinam a ética pra gente, eles ensinam muita coisa. Todo mundo aqui é muito bem educado e eu acho que eles são muito bem preparados para ajudar a gente nesse lado, sabe? Além de trazer um novo caráter cristão para mim, né? Porque aqui é um ambiente religioso, todo mundo sabe, totalmente diferente. Você sente isso, as pessoas, né? Com as pessoas são muito educadas, né? Trazem isso consigo, essa educação, esse caráter cristão mesmo. Então, além de trazer isso para mim, né, trouxe também uma nova esperança, né? Rogério do Vale hoje trabalha no CESAM, mas foi jovem aprendiz na instituição. Ele se recorda da vivência na sua época. E naquele momento, os padres salesianos, todos os educadores olhavam para aquele pequeno adolescente e aquela pouca experiência, mas uma dignidade de ser acolhido. É a importância desse amor evangélico de Deus, o evangelho vivo praticado comigo, é a minha reprodução com a acolhida desses meninos. A cada coisa, o evangelho tem uma palavra a dizer. A cada setor da vida do ser humano, o Evangelho diz alguma coisa. Então, vamos, neste mês de missionário, que é o mês da missão, aprofundar também esta temática, a missão da igreja no mundo, que nunca vai terminar até que todos não conheçam o nome, a vida, a obra, os milagres, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Esta missão é inacabada, não termina. Ela já durou
a partir de Cristo 2000 anos e alguma coisa, mas ela vai até o fim dos tempos. Não sabemos quando é o fim dos tempos, mas os primeiros cristãos imaginavam que o fim dos tempos estava ali perto, e nós sabemos que o fim dos tempos pode ser muito mais longe do que a gente pensa. Vai haver um fim, como houve no começo, mas quando isso vai acontecer, Deus é quem sabe. Então, enquanto isso, a gente vê pelo mundo, depois de 2000 anos de história cristã, ainda grande parte da humanidade não conhece a Cristo. Então, temos que trabalhar, temos que anunciar o Evangelho, temos que comunicar por todos os meios a obra da salvação, e assim somos missionários. Missionários, portadores da palavra de Jesus. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações, porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. Em todo tempo, na origem da vocação, está a iniciativa do amor infinito de Deus, que chama o homem a realizar-se plenamente neste mesmo amor que Deus manifestou aos homens em Jesus Cristo. São João Maria Vianney costumava dizer que o padre não é padre para si mesmo, e por isso, cada sacerdote é um homem que se entrega totalmente. Porque é preciso anunciar a beleza deste amor divino, que precede e acompanha. Este amor é impulso secreto, é ajuda que não falha mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Este amor impulsiona a continuar à procura dele, à procura daquela vontade divina que inquieta o coração e que inflama a alma. Este amor tem um nome e um rosto. Vale a pena dizer sim a ele. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos a participação de Ugli Gomes, da paróquia São Leopoldo Mandique. Olá, padre. Será que você poderia explicar um pouco sobre a diferença entre a adoração e a veneração, que é tão confundido por nossos irmãos protestantes? Quero mandar saudações ao padre Marcos Regis, administrador paroquial da paróquia São Leopoldo Mandique, no setor Jaó, e para todos os seus paroquianos.
Obrigado, Ugli, pela sua participação. Creio que a sua pergunta será fonte de esclarecimento para muitos católicos que não conhecem a diferença entre o culto prestado a Deus e aos santos. Muitos protestantes nos acusam de idolatria, pois julgam que prestamos aos santos a adoração que é devida a Deus. Em primeiro lugar, o que é adoração? A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, o Senhor e dono de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso. Jesus, citando o Deuteronômio, diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Este tipo de culto, que é devido somente a Deus, é o que chamamos de latria, palavra grega que significa adoração. Portanto, adorar a criatura com um ato de culto devido a Deus é o que conhecemos por idolatria. Quando se trata do culto aos santos, a Igreja Católica não usa o termo adoração, e sim veneração. A palavra grega que corresponde a este termo é doulia, que literalmente quer dizer honrar. Isso significa que quando prestamos o culto aos santos, nós o honramos com admiração pelo que Cristo realizou em sua vida e pela sua capacidade de corresponder com liberdade ao amor e ao chamado de Deus. Quando se trata da Virgem Santíssima, a Mãe de Deus, prestamos um culto especial, que jamais chegará a ser um culto de adoração, mas uma veneração profunda e amorosa, porque em sua pessoa reflete a perfeição do projeto de Deus na vida dos homens. Por ser Mãe de Deus, ela foi preservada de toda e qualquer mancha do pecado. Se para os santos prestamos um culto de doulia, ou seja, de veneração, para Nossa Senhora prestamos um culto de hiperdulia, que está acima do culto de honra sem atingir o culto de adoração. Faça também como Ugli Gomes, envie um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp 991749290 e esteja sempre pronto a dar a todos as razões da sua fé. Há 13 anos, a paróquia recebeu Santo Expedito como copadroeiro, fruto da devoção do povo da região, celebrado no dia 19 de abril. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu, o pão do céu, o caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. A paróquia dos Sagrados Estigmas e Santo Expedito era intitulada como Capela da Sagrada Família. Em 1984, ela foi dedicada aos Sagrados Estigmas e recebeu como copadroeiro o Santo Expedito no ano de 2005, ganhando popularidade pela novena do Santo Expedito, que acontece todas as quintas-feiras. Santo Expedito, e o Santo Guerreiro, como gratidão levarei o seu nome ao mundo inteiro. Localizada no Jardim América, a paróquia Sagrados Estigmas e Santo Expedito é uma igreja dinâmica e ativa perante a comunidade. Manuelita Garcia fala do seu acolhimento e missão desde a sua chegada. Quando eu vim para cá, era uma comunidade, né? Era uma capelinha bem simplesinha, que hoje é essa que vocês veem aí. Essa lindeza de igreja, essa lindeza de paróquia e também uma lindeza de comunidade. A paróquia Sagrados Estigmas e Santo Expedito surgiu como capela em 1967. Ela atende aproximadamente 800 pessoas por celebração e desenvolve diversas ações pastorais. Nós temos a pastoral da moradia, a pastoral social, temos o apostolado da oração, pastoral da juventude. Todo segundo domingo de cada mês são entregues cestas básicas às famílias mais necessitadas. Juntamente com a entrega é feito um trabalho de evangelização. A pastoral social é um grupo que foi criado há um ano atrás e esse grupo tem como objetivo ajudar as famílias que estão passando por momentos difíceis, sobretudo as famílias desempregadas. Eunice Matos está há 10 anos na paróquia. Ela é ministra da Sagrada Comunhão Eucarística e se sente feliz em fazer parte da vida na igreja. Para mim é
um presente de Deus. Estar aqui na Sagrados Estigmas é uma alegria muito grande, que eu trabalhava em Anápolis, morei em Anápolis 12 anos, aí eu vim para cá, cheguei aqui, fui acolhida aqui e aqui estou. Em todo tempo, na origem da vocação está a iniciativa do amor infinito de Deus, que chama o homem a realizar-se plenamente neste mesmo amor que Deus manifestou aos homens em Jesus Cristo. São João Maria Vianney costumava dizer que o padre não é padre para si mesmo, e por isso, cada sacerdote é um homem que se entrega totalmente. Porque é preciso anunciar a beleza deste amor divino, que precede e acompanha. Este amor é impulso secreto, é ajuda que não falha mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Este amor impulsiona a continuar à procura dele, à procura daquela vontade divina que inquieta o coração e que inflama a alma. Este amor tem um nome e um rosto. Vale a pena dizer sim a ele. Ovos Josidite, qualidade e saúde para a sua vida. O sacerdote é um homem que tem a própria história transformada pela palavra de Deus e que é chamado a levá-la a todas as nações. Porque Deus continua caminhando com seu povo e falando com ele. É necessário dizer sim a algo maior do que nós. Há uma história de salvação tão antiga e tão nova. Nela, Deus mesmo é o autor e espera de cada um de nós uma resposta de gratidão, porque Ele continua chamando e conduzindo. Vale a pena dizer sim a Ele. Nesta semana entrevistamos a psicóloga Raíssa Milhomem. Ela nos fala sobre a importância da presença do psicólogo na escola e do seu trabalho com os adolescentes. Qual a importância do psicólogo na escola e qual trabalho ele realiza na escola? O psicólogo ele é importante nessa mediação do processo ensino-aprendizagem, né? Como a criança, o adolescente, ele está nesse processo, se ele está saindo de forma satisfatória, né, na escola, relacionando seu contexto social, contexto da escola qual ele está inserido. Em relação à internet, quais são os riscos que uma criança e um adolescente correm ao aceitar desafios? O risco de vida, né, além de saúde também, de prejudicar a saúde, porque alguns desafios, eles, né, são questões de saúde que estão em jogo. E é bom observar, porque às vezes assim, a criança acha que aquilo é real. E às vezes pode ser uma edição, às vezes, né, de fato não é aquilo que o youtuber quer mostrar. E aí a gente tem a frustração porque a gente tenta e não consegue, né, e acha que nossa vida é menor que a deles, né. Tem vários desses riscos, né. Qual dica você dá para os pais
do momento em que eles têm que procurar um psicólogo quando percebem que a criança está com algum problema? Geralmente quando ele muda o comportamento, né, ao assistir demais vídeo no YouTube, ou estar muito na internet, ele perceber que a criança está ficando mais agressiva, ou ela está ficando mais solitária, ou ela está deixando de fazer outras atividades para ficar na internet, né, e aí é importante o pai buscar ajuda nesse momento. E também estar de olho no que o filho vê na internet, né, porque pode influenciar muito no seu comportamento. Muito obrigada, Raíssa. Acompanhe essa e outras entrevistas no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Até a próxima! Enquanto os principiantes na fé combatem o orgulho, aqueles que já estão na caminhada se esforçam por imitar a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. É exatamente sobre a prática da humildade mais profunda e perfeita que hoje vamos tratar em nossa direção espiritual. Como diz São Paulo, devemos nos esforçar por atrair a nós os sentimentos de Jesus humilde. Para isso, se torna necessário meditar muitas vezes, admirar e aprimorar as nossas atitudes em reproduzir os exemplos de humildade que Jesus nos deu na sua vida oculta, na sua vida pública e no seu sofrimento, e que não cessa de nos dar como testemunho em sua vida eucarística. Na vida oculta de Jesus, ele pratica sobretudo a humildade de obscuridade. Pratica a humildade antes de nascer, no tempo de gestação, onde oculta os seus atributos divinos de maneira mais completa, se submetendo ao edito de César, sofrendo sem se queixar, sobretudo, da ingratidão dos homens que não pensam em lhe preparar um lugar nos seus corações. Jesus pratica a humildade no nascimento, onde se mostra como um menino pobre, enfaixado, colocado numa manjedoura sobre uns retalhos de palha. Este menino é filho de Deus, de divindade igual ao Pai. Em todas as circunstâncias que seguem o seu nascimento, Jesus demonstra a humildade. É um menino comum, foi circuncidado, resgatado pelo preço de 2 rolinhas, o sacrifício destinado aos pobres. Foi obrigado a fugir para o Egito para escapar da perseguição de Herodes, aquele que com uma só palavra poderia reduzir a pó esse cruel tirano. Também em sua vida em Nazaré, escondida em um pequeno povoado da Galileia, ajudando sua mãe nos cuidados domésticos e aprendendo o ofício de carpinteiro, passa 30 anos obedecendo seus pais, apesar de ser ele o Senhor de todo o universo. Na próxima semana continuaremos esta reflexão sobre o exemplo de humildade que podemos ver na vida pública de Jesus. Em setembro aconteceu a 4ª Mostra Bíblica na paróquia Nossa Senhora da Assunção. O evento compreendeu as 9 comunidades da paróquia e contou com a colaboração dos catequistas e catequizandos. A Mostra Bíblica é um evento paroquial que surgiu no ano de 2014. Ele é organizado pela Pastoral da Catequese da Paróquia Nossa Senhora da Assunção e conta com a participação das 9 comunidades e a colaboração de catequistas e catequizandos. A Mostra Bíblica aqui na Assunção, ela surgiu em 2014 e veio de um sonho de uma catequista que quis expor o trabalho dela, né, para os pais, para a família das crianças. E aí eu falei, por que não todas as turmas, né? A gente não expor, não fazer de todo o trabalho bíblico que a gente faz com eles aqui. E aí surgiu em 2014 e cada ano que passa vai melhorando mais, né? Eles vão desenvolvendo um trabalho melhor, um trabalho mais... Eles vão amadurecendo, na verdade, né? A Mostra Bíblica acontece anualmente no mês de setembro, em comemoração ao mês da Bíblia, e tem como objetivo a evangelização de crianças, jovens e adultos. Esse ano, nossa mostra traz o ano do laicato, né? Que é o leigo e leiga servindo na igreja, né? O serviço das pastorais. Então, a gente trouxe aqui uma infinidade de assuntos, né, que os leigos participam, né, as pastorais. Então, por exemplo, a pastoral do batismo, né, os movimentos que tem na igreja. A gente está mostrando também a diferença de movimento pastoral e ministério, porque às vezes as pessoas não têm esse conhecimento e é importante eles saberem. Magnólia Muniz é crismanda e participou do stand sobre o MCC,
Movimento de Cristandade de Cursilho, que é um movimento de evangelização dos ambientes. Ela fala como o evento colaborou para o seu conhecimento. Nós fomos atrás, estudamos sobre o que era cada pastoral, o que era cada movimento, né? E o bom é que eu internalizei esse conhecimento, né? Eu fiquei sabendo mais a respeito de cada. E hoje, neste evento aqui, né, cada grupo de crisma, cada estande aqui está falando de um movimento, de uma pastoral, e está passando isso para a comunidade. A mostra bíblica contou com cerca de 20 estandes. Neles foram apresentados os movimentos, as pastorais e ministérios da igreja. Evaristo Luiz fala sobre a importância de levar a família para participar do evento. Para nós é muito importante a gente criar as crianças, né, junto de Deus, seguindo a caminhada, né, com Cristo. A gente faz elas participar o máximo possível, elas vêm às missas, participam da catequese. Isso para nós é muito gratificante. Faz elas ficarem mais tranquilas, o dia a dia delas, a caminhada delas é mais tranquila. Isso nos ajuda e nos tranquiliza na educação. Chegamos ao final do nosso programa. Convido você a acessar as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e acompanhar todas as edições do programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Compartilhe o bem. Vamos colocar nosso país aos pés do Senhor. Oremos pelo Brasil. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Vivemos um momento triste, marcado por injustiças e violência. Para construirmos a justiça e a paz em nosso país, necessitamos muito do vosso amor misericordioso, que nunca se cansa de perdoar. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Estamos indignados diante de tanta corrupção e violência que espalham morte e insegurança. Pedimos perdão e conversão. Nós cremos no vosso amor misericordioso que nos ajuda a vencer as causas dos graves problemas do país. Injustiça e desigualdade, ambição de poder e ganância, exploração e desprezo pela vida humana. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Ajudai-nos a construir um país justo e fraterno, que todos estejamos atentos às necessidades das pessoas mais fragilizadas e indefesas. Que o diálogo e o respeito vençam o ódio e os conflitos. Que as barreiras sejam superadas por meio do encontro e da reconciliação. Que a política esteja de fato a serviço da pessoa e da sociedade, e não dos interesses pessoais, partidários e de grupos. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Vosso Filho Jesus nos ensinou: pedi e recebereis. Por isso nós vos pedimos confiantes. Fazei que nós, brasileiros e brasileiras, sejamos agentes da paz, iluminados pela palavra e alimentados pela Eucaristia. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Vosso Filho Jesus está no meio de nós, trazendo-nos esperança e força para caminhar. A comunhão eucarística seja fonte de comunhão, fraternidade e de paz, em nossas comunidades, nas famílias e nas ruas. Pai misericordioso, nós vos pedimos pelo Brasil. Seguindo o exemplo de Maria, queremos permanecer unidos a Jesus Cristo, que convosco vive na unidade do Espírito Santo. Amém. Em um só coração, louvemos ao Senhor, pelo nosso imenso Brasil, terra abençoada, já o nome diz, terra de... No próximo encontro você vai ver uma mensagem de Dom Washington Cruz, arcebispo metropolitano de Goiânia, sobre Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Participe você também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV.
Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia. A vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.